Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Hoje vou falar de um assunto interessante, talvez até você já tenha ouvido alguém dizer por aí, mas você não se tocou, né? Então, é muito importante, não importa se você é um teólogo, pregador da palavra, o que nós vamos falar aqui é bem interessante. A Bíblia nunca disse, eu vou falar de algo que a Bíblia nunca disse. Tem pessoas que atribuem frases à Bíblia o tempo todo, até pregadores também, por causa dos ditos populares, e é como se aquela frase existisse. Então é bom a gente ter cuidado, né? Porque as pessoas às vezes pegam um texto bíblico e faz um resumo e traz um palavreado que não está na Bíblia, né? Atribui a um texto aquilo ali, mas o texto não diz daquela forma. Eu poderia trazer aqui mais de 300 textos dessa forma, certo? Que o pessoal deturpa. Mas eu vou trazer apenas alguns mais essenciais para que tenhamos cuidado, né? Para a gente não atribuir coisas à Bíblia que ela nunca disse, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso primeiro texto. O primeiro texto que as pessoas dizem, e dizem de boca cheia, é: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia nunca disse isso dessa forma. Na verdade, as pessoas, quando falam sobre isso, querem atribuir esse texto ao Salmo 145, versículo 14. Eu não vou ler o Salmo para você. Esse vídeo aqui é para você assisti-lo com a sua Bíblia na mão. E cada vez que eu falar alguma coisa que a Bíblia nunca disse, você vai lá no texto, o qual eu estou dando a referência, e você vai ler e vai ver que a Bíblia não disse daquela forma que está escrito, ou que as pessoas dizem, né? Às vezes pronunciam isso até nos púlpitos, tá bom? Então não se esqueça, pegue sua Bíblia e comece a conferir. Vamos em frente. Aqui é muito interessante isso, né? Algumas pessoas dizem Deus escreve certo por linhas tortas. Isso nunca existiu na Bíblia, né? As pessoas querem atribuir essa frase a Eclesiastes 7,13. Pegue sua Bíblia e vá ler Eclesiastes 7,13 e você vai ver que não é assim que diz o texto. E outro lugar da Bíblia não tem esse texto de forma nenhuma que Deus escreve certo por linhas tortas. Então fiquem antenados, certo? Nem tudo que dizem por aí é o que a Bíblia diz, tá bom? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ah, tem muitas pessoas que dizem isso, às vezes até em pregações, mas não é assim. Esse texto as pessoas querem atribuir a Mateus 26:52. Pegue sua Bíblia, vá ler, e você vai ver que não é assim que Jesus disse, tá bom? Jesus não disse dessa forma. Então vamos em frente, isso é bom, viu? Isso é uma matéria boa, né? Para todos, até você que é seminarista, é bom você também assistir esse vídeo, tá bom? A Bíblia nunca disse essas coisas que eu estou mostrando para vocês aqui. Deus ajuda a quem cedo madruga. Eu já ouvi muitas essas frases por aí, não existe. As pessoas querem aludir essa frase a Provérbios capítulo 6, versos 6 a 8. Mas se você for ler o texto, não é isso que o texto está dizendo. Até que é um resumo, mais ou menos, mas não é isso que o texto está dizendo. Então não devemos atribuir isto à Bíblia, tá bom? Então vamos em frente. O dinheiro é a raiz de todos os males. Quem disse que a Bíblia diz isso? Que o dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas querem atribuir isso a 1 Timóteo, capítulo 6, versos 10, parte A do versículo. Não é assim que diz, certo? Você procura ler na sua Bíblia, você vai perceber que não é dessa forma que diz. Então, se você está incomodado, né, está com muito dinheiro aí na sua conta e está se sentindo incomodado porque é a raiz de todos os males, você manda um e-mail para mim que eu mando o número da minha conta e você
coloca aí, pode esvaziar a sua conta e colocar na minha, certo? O dinheiro não é a raiz de todos os males, a Bíblia se expressa de outra forma, tá bom? Então, é por aí. Vamos em frente. Também outra frase que esse eu não vou nem citar versículo, porque não existe um versículo sequer que possa expressar essa frase que as pessoas dizem: quem não vem pelo amor, vem pela dor. É isso que se ouve muito por aí. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. A Bíblia não diz isso em canto nenhum e não tem nenhum texto que, pelo menos, fique mais adequado a isso que está dizendo aí, tá bom? Então, se você encontrar esse texto que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor, então faz o seguinte, coloca nos comentários aí, esses vídeos aqui do canal A Voz da Bíblia Sagrada é para ser comentado mesmo, é para ser, você pode comentar, compartilhar, pode fazer tudo que você achar que deve fazer, tá bom? Então vamos em frente. Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. A Bíblia não diz dessa forma. As pessoas atribuem esse texto a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, mas vá ler na sua Bíblia que você vai perceber que não é dessa forma que a Bíblia diz, né? Não é de forma nenhuma desse jeito. Então vamos em frente. Eu venci o mundo e vós vencereis. Eu ouço muita gente, às vezes até pregadores no púlpito, dizer isso, atribuído esse texto a João 16:33. Leia e você vai perceber que Jesus não diz dessa forma. Ele diz que realmente venceu o mundo, mas não diz exatamente dessa forma que está aí. E então é bom a gente se antenar, tá bom? Então vamos em frente. Jesus é o médico dos médicos. As pessoas atribuem esse texto a Lucas 4:16 a 19, mas não é de forma nenhuma não é dessa forma que a Bíblia diz, certo? Que Jesus é o médico dos médicos. Na verdade, ele realmente cura, ele realmente faz milagres, ele fez e continua fazendo, só é termos fé, mas a Bíblia não traz essa expressão que Jesus é o médico dos médicos e que as pessoas dizem, né? O tempo todo nos púlpitos dizem isso, mas não é dessa forma que Jesus se expressa, tá bom? Vamos em frente aqui. E um pouco com Deus é muito, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Ora, a frase até que tem sentido, mas não está escrito na Bíblia isso. As pessoas atribuem esse texto a Provérbios, né, capítulo 15 e versículos 16. Mas você vai ler na sua Bíblia que você vai ver que não diz dessa forma, certo? Então, veja só, como eu disse, eu poderia trazer aqui mais de 300 textos que estão citando por aí o tempo todo e que não está na Bíblia. Mas, claro, o vídeo ficaria muito longo e você teria até preguiça de assistir o vídeo. Por isso eu vou encerrar, vou apenas dar mais um texto, né, que as pessoas dizem, e com esse texto eu vou encerrar, porque é muito bom a gente ter esse conhecimento para não estar por aí dizendo o que a Bíblia nunca disse. Então, mais um que a Bíblia nunca disse: fazer o bem sem olhar a quem. Esse texto não está na Bíblia dessa forma, e as pessoas atribuem esse texto a Gálatas, capítulo 6, verso 9, mas leia na sua Bíblia que não é assim que está dizendo. E é até preciso você ter o cuidado. É claro que devemos nunca nos cansar de fazer o bem, como diz lá o texto de Gálatas, não devemos nos cansar de fazer o bem, mas fazer o bem sem olhar a quem traz algumas implicações para a sua vida, né? Traz algumas implicações para a sua vida. Já se ouviu falar
E já se viu vídeos por aí em que chega uma pessoa pedindo uma esmola na casa de alguém, a pessoa vai lá, abre a porta e não olhou nem a quem ia fazer o bem e foi buscar a mercadoria. Quando voltou, foi amarrado pelos bandidos e foi tomado tudo que ele tinha. Então, isso já aconteceu. É claro, a gente nunca deve se cansar de fazer o bem, mas não devemos sair por aí dizendo coisas que a Bíblia nunca disse e a disse de outra forma e as pessoas dão uma ajeitadinha aí e fica às vezes produzindo essas frases até mesmo nos cultos, tá bom? Então por hoje é só. Não se esqueça, inscreva-se no canal A Voz da Bíblia Sagrada, que é muito cuidadoso no sentido de expressar genuinamente a palavra de Deus, tá bom? Inscreva-se, temos mais de 140 vídeos à sua disposição.